Queridos, mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero convidá-los ao texto. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1. Enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, saúdo a todos os internautas com a paz. Transmito um abraço ao pastor João Seno. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, tem 2 versículos. Vamos ler o versículo 44 por diante, até o 46. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: vem e vê. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Carinhosamente, mais uma vez, agradeço ao pastor Roberto pela credibilidade, o convite, a companhia. Em seu nome, todo o ministério, pastor Albadias, pastor Luciano, presbítero Alexandre e toda a igreja, todos os amados irmãos. Queridos, com base no texto e no tema proposto, eu gostaria de falar-lhes sobre elementos comuns e eventos extraordinários. Sabendo que a proposta é todos por um pleno ou um completo avivamento, e avivamento pleno, ele não se dá em um culto, com base na história, porque é pleno. Ele não só é o fato de um culto que, como nós pentecostais gostamos e muito, de pulo, de correrias. Avivamento é estar vivo, independente das circunstâncias. Os irmãos hão de convir que ontem nós falamos em uma resposta a um grande clamor profético de Abacuque. E Deus, com o aperto, restaura Israel. E os irmãos vejam que Israel, quando volta do cativeiro, tanto o norte e o sul, ou Israel como um todo, unido, já não tinha mais reis, nem norte nem sul. E a partir daqui, aquela perspectiva da dinastia davídica parecia ser o fim. E quando nós analisamos a história, percebemos biblicamente que essa perspectiva do Messias, como o próprio texto diz que isto era praxe, era o anelo principal, a esperança de um rei, de um provedor de libertação, como Moisés havia escrito e os profetas mencionaram. A Bíblia nos mostra que, desde a divisão do reino, que começou a rixa entre norte e sul, tendo em vista que quando o povo do agronegócio, o povo nortista, camponês, pecuarista, pediram a Reoboão que diminuísse os impostos insuportável que Salomão havia ditado,
E Roboão, não ouvindo o povo, disse: eu vou aumentar. Se o meu pai tratou vocês asperamente, eu vou piorar. E isso causou um racha na dinastia. Então, 10 tribos norte, 2 tribos sul. Geograficamente começa o desespero e o desdém. Porque os conceitos, a visão espiritual estava em Jerusalém, no sul. Então, depois do que aconteceu no cativeiro, quando o primeiro norte foi levado para a Síria e o rei da Síria enviou assírios estrangeiros para habitar o norte, inclusive toda a Galileia, e posteriormente os caldeus invadiram o sul. Só que depois do que nós pregamos ontem com o retorno, e já um retorno de um povo só, então aqueles que migraram para as cidades de origem no norte começaram a ser desdenhados religiosamente, porque quem estava no sul dizia que eles não eram perfeitos mais, por conta da mistura de estrangeiros com os judeus e da fronteira com a Síria, Fenícia. Então, muitos deles já não eram mais aceitos a adorar em Jerusalém, que para os judeus era o lugar correto. Então, eles elevam um lugar no Monte Gerizim, salvo juízo. A ponto que os judeus do sul não deixavam os do norte adorar em Jerusalém. Foi essa uma da queixa da mulher samaritana com Jesus. Então, com o desenrolar da história, vem o período intertestamentário, em síntese. E já não tinha reis, eram os sacerdotes que lideravam. Aqueles 400 anos sem clamor profético, 400 anos sem revelação divina, 400 anos de silêncio total de Deus, foi um trauma. Porque com o advento dos gregos, predominando o mundo ou a Palestina como um todo, a cultura grega prevaleceu, roubando alguns princípios hebraicos. Com a chegada do Império Romano, você percebe que a politização chegou na religião. E isso causou um desastre. Porque agora Roma predominava sobre a religião em Judá. E para não perder os cargos, tinha que se submeter. A ponto da corrupção entrar. Então aquela perspectiva, aquela espera do comum foi esquecida. Porque agora o homem, a estratégia, a característica, servia mais do que o chamado. Então agora a esperança de um avivamento, de um Messias, do capacitado por Deus, perdeu o sinônimo do que Isaías profetizou. Ele não tem parecer, nem formosura, e nada que nos atraísse. Virou comum. Então agora, aonde se podia
promover este avivamento, a Bíblia diz que a cúpula religiosa que comandava os cultos, a adoração e toda a religião, não acreditava nisto, porque os saduceus firmavam sua crença na lei escrita. Eles não levavam em conta a lei oral, só levavam o que estava escrito na Torá. E eram eles que comandavam. E eles, por não estar escrito, não acreditavam em ressurreição, desfazendo uma proposta divina. Então, o que você observa no evento mais anelado de um grande avivamento, sobretudo para Israel, veio acontecer de forma comum. Se você ler o Novo Testamento, salvo o juízo, você não vai encontrar Nazaré. Se você debruçar sobre o Talmud, você não encontra Nazaré. Se você lê os apócrifos, você não encontra Nazaré. Se você lê os escritos rabínicos, você não encontra Nazaré. Se você for para a história, ler entre as 45 cidades que Joséfo menciona da Galileia, não encontra Nazaré. Se você pesquisar nas 65 cidades da Galileia que o Talmud menciona, Nazaré não está. Há quem diga que Nazaré era um vilarejo, que da entrada, seja bem-vindo, para volta e sempre, era 1 quilômetro. Cerca de 600 habitantes. O mapa não captava. O GPS não captava, estava fora do satélite. Então, como já havia um desdém de que o povo do norte, da Galileia, não eram merecedores, eram impuros por conta da mistura e miscigenação, os do sul desdenhavam. E o conceito como é? Pode vir alguma coisa boa. Nada vem de bom dali, nem no vulto político e nem religioso. Não tem nada que preste. A mistura, a segregação era total. Aí Deus resolve ir aonde o satélite não captou. Deus vai em uma pessoa sem nome. Deus vai para uma pessoa inexperiente, comum. Deus vai usar uma pessoa sem influência, chamada Maria. E diz: Gabriel, vá lá em Nazaré. Mas, Senhor, não tem nome. Conjecturando, Senhor, não está no GPS. Elementos comuns. E Gabriel vai em Nazaré e diz: salve, salve, agraciado. Se assusta, tenha calma. Foi Deus que me enviou. O seu ventre vai ser palco de um grande avivamento. Nele vai ser gerado um menino que será chamado Filho do Altíssimo. E ele o que eu quero dizer, que a nossa história, a história do cristianismo, a história da igreja, já começa no comum. Já começa com perseverança. Veja que Maria perseverou, acreditou na proposta. E quando Jesus nasce, você vê que quem deveria recebê-lo, que quem deveria adorá-lo, não adorou. Porque ele veio como comum. Porque o sul esperava o aparecimento de um vulto político, religioso, com autoridade.
Aí ele surge. Veja que quando ele nasce tão comum, que a Bíblia diz que José, por conta do censo e para cumprir a profecia, vai para a Judeia, para Belém, com 9 meses de gravidez. Imagina a cena, contrações. José, chegou a hora. Aqui é uma pousada? Sim. A minha esposa está prestes a dar à luz. Tem lugar não. Quem não se sensibilizaria com a situação daquela? Bateu de porta em porta, ninguém abriu a porta. O que sobrou? Uma cocheira. Para que mais comum do que isso? Quando ele nasce, o céu vibra e a estrela da alva aparece. E os magos importantes do Oriente, é o Messias, é o provocador de um grande avivamento, é a dinastia de Davi. E vieram a Jerusalém. Chegaram em Jerusalém e foram direto para a autoridade máxima. Mateus capítulo 2 fala, Herodes. E pergunta a Herodes aonde nasceu o menino rei dos judeus. Herodes recebe como ameaça. Aí Herodes politicamente não entendia da religião, mandou chamar quem? As autoridades principais da religião, os sacerdotes e os escribas, para dizer aonde o menino nasceu. Quando eles chegaram, dá uma resposta a Herodes. A escritura diz que é em Belém, porque o clamor do profeta dizia: e tu, Belém, Efrata, posta que as menores entre as de Judá, mas de ti sairá aquele que irá de guiar o teu povo. Eles disseram, mas não tiveram coragem de ir lá. O que custava um sacerdote pegar um camelo? O que custava um membro da diretoria ir lá? Era o maior evento da história para Israel. Mas não foram. Os magos vão e não voltam mais a Jerusalém. Então Herodes desencadeia uma perseguição contra o menino. Se você observar as escrituras, do nascimento aos 29 anos, avivamento não é de um dia para a noite, é uma perseverança, é uma continuidade. Avivamento é não perder o foco, independente do tempo e das circunstâncias. 29 anos. Historiadores, por mais peritos que sejam, só conseguiram registrar 2 eventos: a volta para o Egito e o batismo ou a sabatina na festa em Jerusalém. Por 29 anos, Deus esperando o momento, Deus preparando. Com 29 anos e alguns meses, sem o Espírito Santo, o ser humano não tem capacidade de se manter avivado. Eu disse que avivamento ontem é início e continuidade. A Bíblia diz que Jesus vai ser batizado nas águas, e quando ele vai sair das águas, o Espírito Santo vem sobre ele e ele é cheio. Agora ele cheio do Espírito Santo poderia se tornar agora o bambambam. Agora ninguém me sustenta, mas ele volta para Nazaré, lugar sem destaque, sem história. Quando ele começa a agir e o avivamento começa a fluir,
na região da Galiléia. Veja que o avivamento começa nas fronteiras, como diz a Escritura, nos confins de Zebulon, a fronteira de Judá com os gentios. Uma região sombria, sem esperança. O avivamento começa ali. Então o avivamento agora começa com a proclamação dos ensinos de Jesus, a palavra. E começa a acontecer por pessoas comuns. Por quê? Porque nenhum dos que estavam com Jesus eram bem aceito e bem visto na ótica intelectual do sul. Jesus, o Nazareno, identificava quem ele era. Jesus, o Galileu, tem futuro não, é comum. Não se compara a Chamar, não se compara a Riel, não se compara a Gamaliel, é comum. Mas avivamento não se consiste só em palavras. Aleluia. Ele começa do norte, e em Jerusalém era comum. Os irmãos veem que de manhã tinha culto, queima de incenso. Muitos animais eram mortos. Tinha oração de 9, tinha oração de 3 horas, tinha queima de incenso à tarde, dia após dias. Sábado fechava-se tudo, era adoração. Mas a mesmice continuava, no momento de silêncio. Agora, quando Jesus começa no norte, cheio do Espírito Santo, a notícia começa a expandir e chega no sul. Surgiu um profeta na Galiléia. O que Natanael falou era comum. Pode vir alguma coisa boa dali. O que é que está acontecendo? Ele é comum, ele é simples, mas está acontecendo coisas extraordinárias. O que é que está acontecendo? Onde ele passa, o coxo está levantando, o cego está voltando a enxergar. Aleluia. E a multidão está vibrando e o seguindo. Aleluia. Jesus provocou um avivamento tal que a Bíblia diz que o seu nome, a sua fama começou a se expandir. O norte invadindo o sul. O avivamento tomou conta de Israel, que até os gregos iam para ver e desfrutar desse avivamento. Esse avivamento fez Jesus sofrer, mas ele não desistiu. Continuou vivo, continuou fazendo o que tinha que fazer, a ponto que chegaram à conclusão: perseguir e prender não vai resolver, vamos matá-lo. E levaram à morte de cruz. E a morte de cruz simplesmente queria dizer: a história vai mostrar ele como um criminoso e uma vergonha. Isso sintetiza a morte da cruz. A história que vai seguir é que ele era um criminoso e uma vergonha para a sociedade. Quando penduraram Jesus na cruz, o propósito era este, mas não sabiam e nem levaram em conta que aqueles comuns da Galiléia, roceiro, caipiras, passou 3 anos e meio ouvindo ele dizer: vocês vão fazer coisas maiores que eu. Leira vai. Ensinava-os. Quando Jesus é morto, se entrega à morte, o veredicto em Jerusalém era esse: acabou. 3 dias depois, a guarda de elite viram Jesus ressuscitar.
E foram direto a Pilatos. Ou a ótica era ir a Pilatos, o governador. Mas foram a quem? Aos sacerdotes, a religião. E disseram: ele está vivo. Mas como? A gente viu. Então, como a corrupção já estava vindo desde o período do silêncio, então eles disseram: vamos pagar dinheiro a vocês, para vocês divulgar não a verdade, mas dizer que ele continua morto. Ou seja, que ele continua sendo uma vergonha e um criminoso. E a Bíblia diz que foi isso que foi escrito. Isso que foi distribuído em Jerusalém e adjacência. Aí Jesus vai juntá-los. A coisa foi tão feia que eles estavam querendo desistir. Aí Jesus vai lá, no caminho de Cafarnaum, recupera os dois. Jesus vai em Tomé, recupera Tomé. Jesus vai no mar, espera Pedro, recupera Pedro. E junta-os. Aleluia. Em Marcos ele diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Em Atos, em conjunto, ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas, não só em Jerusalém, Samaria, na Judéia, mas em toda a terra. Vocês vão falar que eu estou vivo. Aleluia. Mas esperem aí, porque o homem natural não é capaz. Esperem ser cheios do Espírito Santo. Ele sobe aos céus, então vem o derramamento do Espírito. O avivamento agora desceu em pleno Jerusalém. Aleluia. E veja que quando ouviram, não acreditaram. E vejam que o questionamento foi no comum. Disseram-lhe quem ouvia, disseram-lhe uns para os outros: não são eles Galileu? Ou seja, não são eles indoutos, não tem conhecimento, não são eles comuns, como nós estamos ouvindo eles falarem os nossos idiomas da nossa própria nação. Tem alguma coisa diferente. O que é aquilo? O avivamento extraordinário acontece. Aleluia. Veja que este avivamento provoca que cerca de 120, todos juntos, por um pleno avivamento naquele lugar. O avivamento cai, sem destacar pessoas, sem destacar nomes, só a coletividade comum. Primeira pregação do avivamento. De uma hora para outra vai para quase 3.120 pessoas. Jerusalém é sacudida. Mas como desfazer o que ensinavam que Jesus continuava morto? Palavras eram palavras, o vento leva. Aí Jesus diz: não, preguem e deixa o resto comigo. Aí desde aquele momento que Pedro foi na porta e disse o coxo: não temos prata nem ouro, levanta e anda. Veja que isso provocou uma revolta, a ponto deles chegarem às autoridades, a autoridade máxima do judaísmo, para responder por causa de um milagre. Veja que, como eram comuns serem interrogados pelas maiores autoridades do judaísmo, era para tremer, era para nem ter fala, mas o avivamento na vida deles, porque a Bíblia diz que quando as autoridades perguntaram: chamamos vocês aqui para perguntar que com que poder vocês fizeram isso, era para Pedro e João estar tremendo, mas a Bíblia diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. Aí disse: por causa de um milagre que foi operado, nós estamos aqui. Ora, para que vocês saibam em quem foi que fez esse milagre. Não foi a gente, mas foi em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Isso é avivamento.
vieram prisões, mas eles não se rendiam. Decapitaram o presidente da igreja, Tiago, mas a igreja não se rendia. Levantaram o ícone da teologia na lei de Moisés, Saulo. Eles são comuns. O que preocupava era que isso era provocado por pessoas comuns. Pessoas sem mídia, pessoas sem conhecimento do YouTube, pessoas sem fanpage, pessoas sem seguidor. Eram pessoas simples e comuns. Isso perturbava Jerusalém. E Paulo entrou arrebentando. A Bíblia diz que Paulo assolava, arrastava os irmãos pelo cabelo, pela roupa, pisava de pé e jogava nas prisões. A Bíblia diz que muitos desistiam, mas outros fugiam de Jerusalém. Deus provocou a perseguição. Aqueles que fugiam de Jerusalém não se escondiam. A Bíblia diz que por onde eles passavam, o avivamento ia derramando. Eles iam pregando e Jesus ia cooperando com eles. Cidades como Samaria, que os samaritanos não eram aceitos. Filipe chega lá e Samaria pega fogo. O avivamento invade Samaria, que de todos os bairros, de todos os lados de Samaria, pessoas se rendiam, movidas por esses avivamentos. E até tinha a arte da magia, queimava livro no fogo, deixava a idolatria e se rendia. Queremos sentir este poder, queremos isso. E chega em Damasco. Aí o ícone vai a Damasco trazer preso a Jerusalém aquele povo, porque o avivamento estava em Damasco. Vou parar. Nem chega em Damasco. No meio do caminho, um faixinho de luz, meio-dia, a hora que o sol brilha mais, cai sobre ele. E a Bíblia diz que aquele facho de luz brilhava mais do que o sol. Saulo, Saulo, mas quem tu és? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E a partir de hoje, o homem que foi prender os crentes já entra em Damasco, crente, orando e avivado. O avivamento foi tamanho. Um crente avivado, nada para ele. Se nós olharmos a lógica, qualquer pastor presidente queria aquele homem na hora. Era um homem formado em todos os aspectos, conhecimento geral, filosófico, direito. Era um homem que tinha tudo para agregar valores. Era aquele que perseguia, agora é crente, manda trazer ele para Jerusalém. Mas não, foi esquecido. 14 anos, diz a história. A única coisa que falavam dele era aquele que perseguia os crentes, agora é crente só. 14 anos, isso é avivamento, gente. Isso é história, esquecido. Mas ele não desistiu. Quando o avivamento tomou a Antioquia da Síria, aí Barnabé lembrou aquele rapaz que se converteu naquele dia. Vou buscar ele. Ele estava de pé. Quando chega na história, a Bíblia já apresenta ele orando, profetizando no meio da Antioquia da Pisídia. O Evangelho toma conta da Ásia Menor, por meio de Paulo e comitiva. Aleluia. Gente, são expulsos de Antioquia da Pisídia, são expulsos de Icônio. Em Listra
são chicoteados, ou Paulo é chicoteado a ponto de terem como morto e arrastado para fora da cidade como cachorro. Quando os irmãos o levantaram, nada de desistir. Vou continuar. Mas é uma vergonha. O sangue está correndo. Fosse chicoteado, esmurrado. Mas não dá para parar, vamos continuar. Isso é avivamento, gente. Em todo lugar ganha almas. Na segunda viagem, o Espírito Santo não deixa ele pregar em certas regiões, como Frígia, Pisídia, melhor, Bitínia, Mísia. E aí agora o Espírito Santo, Deus quer avivar o Ocidente. Um avivamento no Oriente já era difícil, porque os judeus tinham como vergonha, como afronta a mensagem de Cristo. Mas a fé do Oriente é sincera. Por isso que muitos deles se explodem, porque quando eles creem, creem. Você tirar a fé de um oriental naquilo que eles acreditam não é fácil. Eu conheço e tenho amigos cristãos do Oriente. Eles não discutem a fé, eles creem. Mas agora o Espírito Santo quer que este avivamento tome conta do Ocidente, a capital do Império. E Paulo cruza o oceano e chega em Filipe. Em Filipe tinha tudo para desistirem. Depois de pregar o Evangelho, depois de ver vidas se converterem, são presos, chicoteados, amarrados em troncos, o sangue correndo, a vergonha lá fora. Adianta ser crente para isso? Que vergonha! O que faz esses homens meia-noite, numa situação dessa, cantar e adorar? A gente que desiste fácil, gente. A gente que acha que avivamento é só um culto alegre, não. Avivamento é o chicote batendo. Avivamento é o sangue correndo e você adorando. Estou vivo. Agora ele sai de Filipe, em síntese, e vai levar esse evangelho para uma região difícil, que é a região da Grécia, grega romana, aonde a filosofia pairava, o berço da democracia, homens livres e crânios que tinha a sua mitologia, filósofos eram destacados com discípulos como Zenon, Epícuros e outros, aonde o gnosticismo mandava. E ele vai pregar esse evangelho. A história mostra que tanto Tessalônica como Corinto, quando eles pregavam, os gregos zombavam, porque dizia: como é que vocês pregam um Cristo poderoso que morreu de cruz? Que homem poderoso é esse e inteligente? Morrer de cruz é criminoso e é uma vergonha, e é difícil acreditar. Então, acreditar na Grécia em Jesus era loucura para eles. Esse povo é doido. Prega um Cristo vivo, que a história mostra que é mentira, é fábula. Mas foi no meio dessa loucura que Corinto ganhou a igreja mais avivada daquela região. A igreja de Corinto tinha batismo com o Espírito Santo todo dia, tinha revelação. Quem tivesse errado nem entrasse na porta. A Bíblia diz que o Espírito tinha liberdade. Mas aí chega a questão
do cultural moderno. Uma das maiores dos maiores investimentos de um contexto cultural moderno é tirar os valores. Coisas que para a gente não tem sentido, eles têm sentido, mas eles começam a trazer a modernidade e a gente vai se esquecendo de tudo. Então isso invadiu Corinto. Quando os homens começaram a ser honrados, quando os homens começaram a ser, enquanto os homens eram comuns, o Espírito Santo tinha liberdade. Mas quando os homens começaram a ser endeusados, a aparecer, o Espírito Santo sai. E aí eu dizia, eu sou de Paulo, eu prefiro mais Paulo, outro Apolo, outro Pedro. Agora os homens, aí Paulo escreve em síntese dizendo, irmãos, isso está errado. Por acaso foi Paulo ou algum deles crucificado por vocês? Nós só pregamos, o outro cuida, mas quem faz é Deus. Aleluia. Corinto começou a endeusar os homens. A igreja só enchia. A igreja só enchia quando vinha alguém de fora. A igreja só enchia quando vinha alguém de renome. Avivamento até no culto da oração não tem lugar para ninguém. Eu digo isso porque eu fui batizado com o Espírito Santo num culto de oração. Quando a gente entrava na igreja, nem sabia quem ia pregar porque não tinha conhecimento. O culto hoje vai ser bom. Se a gente não chegava às 7 horas, era difícil encontrar lugar. E o que mais nos marcava era que cada irmão andava com um lenço e outros andavam até com 2. Quando a gente entrava, que olhava para a banca, já tinha um lenço encharcado de lágrima e o outro já no ponto. Aí a gente dizia, hoje vai ter renovo, hoje vai ter batismo, porque havia comuns lá dentro. Hoje a gente, entre aspas, não generalizo, estamos montados em um egoísmo. Eu tenho mais seguidor do que o outro, eu prego mais do que o outro, eu canto mais do que o outro. Às vezes vem e junta a multidão, mas no outro dia ninguém vem mais. Isso não é avivamento. Aleluia, vai. Eles sacodem a Europa. O Evangelho é vergonha para quem está se perdendo, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Estão dizendo que é vergonha. Eu já conheço lugares que já não pode mais pregar o Apocalipse para não assustar o povo. Eu já conheço lugares que já não pode mais falar línguas estranhas porque o povo não entende. Mas eu estou numa igreja que se pode ainda. Eu estou numa igreja que ainda fala de avivamento. Eu louvo a Deus que eu estou numa igreja que ainda espera o arrebatamento da igreja. Comuns e eventos extraordinários. Qual era o mais fácil? Usar Paulo com toda a sapiência que ele tinha, ou tirar tudo que ele tinha para poder usar? É por isso que ele diz, quando eu cheguei para pregar o Evangelho entre vocês, eu não usei sabedorias humanas, eu não fiz uso de filosofia, mas eu preguei o Evangelho de Cristo e Cristo crucificado, o Evangelho de poder. Começa quinto século, os terceiros 300 anos da igreja. Os primeiros foram doloridos. Imperadores devastavam cidades inteiras de cristãos.
O exército tinha que dispensar cristãos. Cristãos eram expulsos de Roma. Cristãos entravam em mutilações. Mas a igreja viva, eles não paravam. O 5º século, com o advento, 4º, 5º, do cristianismo se tornar a religião principal do império, uma oportunidade foi perdida quando os sacerdotes se corromperam e por interesse próprio começaram a aceitar coisas que não condiziam dentro da igreja. Os verdadeiros cristãos que não aceitavam os dogmas eram mutilados. A história do cristianismo diz que mulheres tinham os seus seios mutilados se não negasse, se continuasse a negar os dogmas daquela religião. Mas diz a história que os seios dela eram decompostos, mas elas não desistiam. Quando arrancava, o sangue corria e elas gritando: vocês arrancam o meu peito, mas o que está dentro de mim vocês não arrancam. O avivamento estava dentro. Jovens e homens que eram esticados em catracas, que o corpo crescia 20 centímetros, deslocava a clavícula, o joelho, e eles gritando: vocês estão tirando isso de nós, mas o avivamento está dentro, vocês não podem arrancar. Veio o século XVI, quando a religião principal do Estado quer burlar o sentido da salvação, quando essa indulgência se torna meio de salvação. Pessoas comuns, é quando disseram que pelo pagamento da indulgência a alma saía do purgatório e ia para o céu. Aí é quando entra na história Lutero, defendendo: não, é só pela fé, é só as Escrituras, é só por Cristo, é só pela graça, e glória só a Ele, glória só a Ele. E entra na história como a reforma protestante, o maior reformador. Século XVII, o pior momento da igreja pentecostal, o liberalismo teológico, quando o deísmo e o iluminismo, pelo pai da teologia moderna, Frederic, queria tirar o direito e a autoridade máxima da Bíblia, relativizando, ou seja, dizendo que a Bíblia não tinha autoridade máxima e nem final da doutrina nem da fé. Então começou a mesclagem Bíblia, filosofia, ciências da religião. Deus não intervém na história do homem. O Espírito Santo, esse negócio de ser cheio, não existe. E começa a desdenhar os cristãos, porque afirmava ele, não acreditava, dizia que a fé dos cristãos era uma fé fabulosa, ou seja, ele desfazia o nascimento vaginal de Cristo, a ascensão e sobretudo a segunda vinda, o arrebatamento. Então o que prevalecia era a fé na humanidade, no homem, e os cristãos tinham fé em Deus. Então isso começou a ser banalizado, que chegou quase ao fim do pentecostalismo. Por quase 300 anos o Pentecoste quase foi embora. Mas no pequeno principado do Reino Unido, conhecido como País de Gales, continente ocidental, Europa, um lugar menor do que o nosso estado de Sergipe, diz a história, composto de algumas
milhares de pessoas. Quando parte trabalhava em mina de carvão e outros de metalúrgicos. É neste lugar que Deus usa um jovem comum, e protagoniza no meio do iluminismo e do deísmo um dos maiores avivamentos da história. A Europa começa a viver por meio deste avivamento no país de Gales, mais conhecido pelo tempo de duração. A história diz que os cultos agora só tinha hora para começar e ninguém sabia a hora que ia terminar. A história diz que pessoas, homens que trabalhavam 24 horas na mina, saía da mina, passava em casa, tomava banho e ia para a igreja e dizia: mulher, eu não sei a hora que veio. E ficou conhecido não só ali, mas no mundo todo. Centenas de almas, milhares de almas aceitavam Jesus como Salvador. Pessoas comuns, eventos extraordinários. 1906, século 20, no meio do capitalismo, o racismo predominava na América do Norte. Um negro, se o branco já era comum, agora um negro chamado William Seymour vai pregar em Los Angeles, e ele vai pregar a mensagem de avivamento, batismo com o Espírito Santo, sem ser batizado. Prega a primeira noite, é escanteado. Chega no outro dia, a igreja fechada, e ele é jogado na porta da igreja. Um irmão teve dó e leva ele para casa. E agora, ele junto com aquele irmão, vai juntando umas pessoas. E eles agora começam a orar no sótão, todos por um pleno avivamento. Jesus aviva essa nação. Ia chegando um, ia chegando dois, e todos por um pleno avivamento. A história diz que num dia daquele de oração, a noiva dele foi batizada, sintetizando. Com poucos dias ele foi batizado com o Espírito Santo. Agora ele pegava a caixinha de papelão, fazia púlpito, ia para o meio da rua pregar, cheio do Espírito Santo. A história diz que quem passava na rua não se contia, já aceitava Jesus e era batizado com o Espírito Santo. E agora o avivamento começa a tomar conta. Se trancaram dias para que Jesus avivasse aquela nação. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam orando, a história diz, enquanto eles oravam, o avivamento cai no primeiro sótão. O avivamento foi tão grande que eles começaram a se encher, o sótão caiu e eles caíram embaixo falando em língua. Quem passava na rua aceitava Jesus e já era batizado com o Espírito Santo. Isso é avivamento. Avivamento não é um culto simplesmente de pulo e salto. Veja que eu estou contando já 19 séculos e a igreja é viva. O avivamento da Rua Azusa, conhecido até hoje. Eles fizeram a história deles. Explode. E agora o Espírito Santo diz: agora eu vou ao Brasil. E falando de nossa igreja, historicamente já haviam, mas principalmente esses dias eu estava hospedado. Fui pregar no Belém do Pará e fiquei hospedado em frente ao pé de mangueira que Daniel Berg Gunavinga não tinha o que comer e comia manga. Eu comecei a chorar.
Eu fiquei debaixo do pé de manga e comecei a ver a história e a pensar como Deus usa pessoas comuns. Ele jamais imaginaria que nós fôssemos o que nós somos hoje, a maior nação pentecostal do mundo. O evangelho explode em Belém, vai ao Rio de Janeiro e toma conta do Brasil. Agora olhe os maiores avivamentos da nossa história, do século XX para cá, eram com homens comuns, homens que talvez nem sabiam falar direito, homens que pegavam a mochila, passavam semanas fora de casa, não tinha hotel como a gente tem, dormia debaixo de pé de manga. Quando abria a boca para pregar, as pessoas jogavam tomate podres, ovos podres, e eles não paravam. Mas cada culto com lamparina, cada culto sem granizo, sem microfone, sem fio, cada culto era uma maravilha. Eram as pessoas correndo, eram as pessoas aceitando Jesus, era Jesus curando, era Jesus salvando, era Jesus batizando com o Espírito Santo. Homens que não podiam enterrar os filhos nos cemitérios públicos, famílias que os filhos não tinham direito de estudar nos colégios públicos. Qual era o erro? É protestante, é crente. Mas eles não desistiam. Eles não paravam. Hoje há quem discrimine que eles pregavam muito errado. Mas eles eram tão comuns que pregavam errado, mas mesmo no errado. Quantas vezes eu vi esses meus olhos, famílias de não crentes entrar com filhos mortos na nossa igreja, e aquele ignorante que não tinha nem o primeiro grau dizia: igreja de pé, Jesus está aqui, vamos orar. Levantava a criança e quando soltava, a criança saía correndo e a família já voltava crente para casa. Isso é avivamento. Pergunta para quem está ao teu lado, pergunta se você pode. Diga: tu vem de Jerusalém ou vem de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vem. Elementos comuns, avivamento, eventos extraordinários. Eu sempre lembro de uma revista que saiu, de uma das maiores antes desta crise, há uns 3 anos atrás. Uma das revistas de uma, não vou citar nome, de uma das revistas periódicas mais lidas do Brasil, e umas 2, 3 páginas tecendo um comentário fascista contra os cristãos. Mas desceram a madeira, o redator lá desceu a madeira. Mas eu achei lindo que no final ele diz: eu não entendo, eu tenho ódio desse povo, são fascistas, esquerdistas, mas eu não entendo uma coisa, que ninguém consegue tirar o que está dentro deles. É de dentro para fora. Chegou o século 21. Agora olha para quem está ao teu lado. Se você pode, com respeito sanitário,
E diga para ele: chegou o século 21. Mas está fraco, diga: chegou o século 21. Diga para ele: agora é a nossa hora, é a nossa vez. É a nossa vez, geração. Não podemos parar. Estamos vivendo a maior tragédia da nossa história. Essa igreja que eu falei sobreviveu todas as tragédias. Me pergunta, Bento, o que tu acha que a igreja vai ser agora? Eu digo: se nós seguirmos a história, vamos ser melhor do que o que a gente era. Sim, Jesus. Sim, Jesus. É a nossa hora. Não podemos sair daqui sem esse compromisso. Pessoas perderam vidas, cabeças foram decapitadas, pessoas perderam filho, mas não abriram mão do avivamento. Então esta crise não pode fazer que a gente mude. Vamos ser melhor, vamos fazer mais raiva do inferno. Quem não falava em língua, recebe agora. Deus ainda usa coisas comuns. Deus ainda usa povo comum. Deus ainda usa crente comum. Deixa eu ouvir o barulho. Deixa eu ouvir o barulho da Rua Azusa. Deixa eu ouvir o barulho do país de Gales. Deixa eu ouvir o barulho da Assembleia de Deus primitiva. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa eu ouvir o barulho de glória a Deus. Deixa eu ouvir o barulho de crentes que não muda. Aconteça o que acontecer. Receba o avivamento. Sim, receba o renovo. Na submissão do pastor desta igreja, na autoridade do Espírito Santo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe. Fiquem de pé, por gentileza. Pode vir. Pode vir. Eu quero renovar os votos. Eu já disse isso aqui. Quero renovar os votos. Diga comigo a trombeta. Pode tocar hoje. E se ela toca hoje, eu quero subir pingando azeite, pegando fogo. Mas diga, mas se ela não toca hoje, olha para quem está ao teu lado e diga: eu quero deixar o encontro marcado com você. Pergunta a ele: aonde?
Diga, lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Vai ser lá. Diga para ele, se eu for primeiro, diga, se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera, porque o negócio vai feder aqui, o negócio vai piorar, mas eu vou estar lá, eu vou chegar. Não podemos parar. Não podemos parar. O modernismo cultural está tirando a origem. Igreja que não parece mais igreja. Vestes que não se parecem mais vestes. E muitos já não têm coragem de falar línguas estranhas, porque parece vergonhoso. É por isso que a nossa igreja não é cheia de catedrático, de juízes, porque ser crente é vergonhoso. A igreja é quem mais tira drogado de rua. A igreja é quem traz mais esperança para o perdido. A igreja é quem resgata mais marginalizados, mas é tida como comum. Mas Deus ainda usa quem é de Nazaré. O mapa não vê, mas Deus vê. O satélite não alcança, mas Deus alcança. Então, através de você, o grande avivamento começa por você, começa por mim. E nós estamos reunidos aqui em busca deste pleno avivamento. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, sairmos daqui deste culto renovados pelo poder do Teu Espírito. Avive o Teu povo. A tua serva, o teu servo, seja envolvido por este avivamento. Que nós venhamos sair deste seminário, deste congresso, Senhor, renovados, transformada a nossa mente, sabendo que não podemos parar, nem a crise, nem os obstáculos, porque aquela história que veio antes de nós, passaram crises maiores e superaram. 20 séculos se passaram, 21 séculos se passaram, e a igreja está aqui, esperando a tua vinda, proclamando o teu reino. Precisamos de renovo. Agora diga para quem está ao seu lado: não podemos